Na manhã em que eu ia à audiência de divórcio, ajudei um idoso no ônibus. Quando desci, ele simplesmente me seguiu e quis me acompanhar até o tribunal. Ao chegar lá, minha nora o viu e ficou imediatamente pálida de medo. Acontece que aquele senhor era... Eu sei que vocês estão se perguntando quem era aquele homem. Mas antes de revelar, preciso que entendam uma coisa. Às vezes, um único gesto de bondade pode desencadear uma reação em cadeia que muda tudo. E naquela manhã chuvosa de março, quando estendi minha mão para ajudar um desconhecido, eu não fazia ideia de que estava prestes a descobrir segredos que destruiriam completamente a farsa que minha vida tinha se tornado. Se você quer saber como uma simples passagem de ônibus de R$ 4,50 pode expor anos de mentiras, inscreva-se no canal agora, porque essa história vai te deixar sem fôlego até o último segundo. Deixa eu voltar para aquele momento. São 10 horas da manhã. Estou parada em frente ao Fórum da Comarca, encharcada pela chuva fina que não para de cair desde o amanhecer. Meu guarda-chuva velho, aquele preto com cabo de madeira que pertenceu ao meu falecido esposo, está torto, vazando água pelo lado direito. Minhas mãos tremem. Não sei se é do frio ou do nervosismo. Ao meu lado está esse senhor que conheci no ônibus há menos de 1 hora. Dr. Osvaldo, ele disse que se chama. Cabelos brancos perfeitamente penteados para trás, terno cinza impecável mesmo depois da chuva, olhos castanhos que carregam uma tristeza antiga. Ele insistiu em me acompanhar até aqui. Disse que conhecia bem este lugar, que trabalhou aqui durante 40 anos como advogado. Algo na voz dele me acalmou, mas agora, vendo meu filho Bernardo parado sob a marquise da entrada principal, ao lado dela, meu estômago se revira. Victoria está impecável como sempre. Calça social bege, blusa de seda rosa claro, aquele cabelo loiro escorrido caindo perfeitamente sobre os ombros. Ela está mexendo no celular, provavelmente postando mais uma foto da vida perfeita que construiu sobre as ruínas da minha. Bernardo me vê primeiro. Ele abre a boca para dizer algo, mas então seus olhos se desviam para o homem ao meu lado. Vejo a confusão no rosto do meu filho. Quem é esse senhor? Por que ele está com a mãe dele? É Victoria quem reage de verdade. Ela ergue o rosto da tela luminosa do celular e congela. Literalmente congela. O aparelho escorrega dos dedos dela e cai no chão molhado com um baque surdo. Suas pupilas se dilatam. O rosto, sempre tão controlado, sempre tão composto, perde toda a cor. Ela fica da cor das paredes brancas do fórum atrás dela. Não, ela sussurra. É quase inaudível, mas eu escuto. Não é possível. Dr. Osvaldo dá um passo à frente. Ele não sorri, mas há algo em sua postura, uma espécie de dignidade inabalável que me faz entender que este encontro não é acaso, é destino se corrigindo. Olá, Victoria, ele diz. A voz é firme, calma, mas carrega o peso de anos de dor. Faz tempo que não nos vemos, não é mesmo? 8 anos, mas se não me engano. Desde que você me deixou naquele estabelecimento. Victoria recua um passo. Suas costas batem na parede. Ela sacode a cabeça freneticamente, como se pudesse fazer aquele homem desaparecer apenas negando sua existência. Você está morto, ela balbucia. Você morreu. Eu vi o atestado. Você falsificou o atestado. Dr. Osvaldo completa a frase dela. Assim como falsificou tantos outros documentos ao longo dos anos, minha filha. A palavra cai como uma bomba. Filha. Eu olho para o senhor ao meu lado, depois para Victoria, depois de volta para ele. Meu cérebro demora alguns segundos para processar. Este homem, este senhor gentil que me ajudou, que pagou minha passagem com os últimos trocados que tinha no bolso, que insistiu em me acompanhar porque ninguém deveria enfrentar o fórum sozinho. É o pai dela? Bernardo finalmente reage. Do que vocês estão falando? Victoria, você me disse que seu pai tinha...
Morrido? Dr. Osvaldo interrompe, virando-se para meu filho. É isso que ela te contou? Que eu estava morto? Interessante. Porque quando ela me internou à força naquele asilo clandestino em Ribeirão Preto, um lugar sem registro, sem fiscalização, onde idosos eram dopados e esquecidos, ela também disse à administração que eu não tinha mais família, que ninguém viria me visitar, que ela era minha única parente e que, caso eu viesse a falecer, ela deveria ser notificada imediatamente para cuidar dos trâmites. Cada palavra dele é uma revelação. Cada frase desmonta anos de mentiras. Victoria tenta falar, mas apenas sons entrecortados saem de sua boca. Ela procura por Bernardo com os olhos, implorando silenciosamente por ajuda. Meu filho está paralisado, olhando entre a esposa e aquele homem como se estivesse assistindo a um filme de terror. Mas o que eu não entendo, continuo eu, encontrando minha voz pela primeira vez desde que chegamos, é como você sobreviveu. Como chegou até aqui? Dr. Osvaldo vira-se para mim, a gratidão genuína em seus olhos. Uma assistente social corajosa denunciou o lugar há 7 meses. Quando a polícia invadiu, encontrou 17 idosos em condições desumanas. Eu era um deles. Levou tempo para eu me recuperar, para reunir forças, para juntar as provas do que minha filha tinha feito, mas eu consegui. E hoje, ele faz uma pausa, olhando diretamente para Victoria. Hoje vim buscar justiça, não só para mim, mas para todos os outros que ela destruiu ao longo do caminho. Ele tira um envelope pardo do bolso interno do paletó. O papel está levemente úmido da chuva, mas os documentos dentro parecem intactos. E algo me diz, Dona Eleonora. Ele vira-se para mim novamente. Que você e eu temos muito o que conversar sobre minha filha. Naquele momento, com a chuva caindo ao nosso redor, com Victoria encurralada contra a parede e Bernardo em choque total, eu entendi que aquela audiência de divórcio familiar ia ser muito diferente do que qualquer um de nós tinha imaginado. Porque, às vezes, a verdade não aparece nas horas que você espera. Ela aparece quando você menos imagina, na forma de um senhor molhado pedindo ajuda num ônibus lotado. E o que aconteceu dentro daquela sala de audiência? Bem, isso você vai descobrir. Mas antes, preciso te contar como cheguei até ali, porque nenhuma história começa no meio. E a minha começou 3 anos antes, numa noite de domingo, quando meu filho tocou a campainha e disse: Mãe, tem alguém que eu quero que você conheça. Quer saber como tudo isso começou? Continue comigo. A história está só começando. 3 anos antes daquela manhã chuvosa no fórum, minha vida era diferente. Não perfeita. Nunca foi perfeita depois que perdi meu Augusto para um infarto fulminante, mas era minha. Eu tinha minha rotina, minha casa, minha independência. E tinha meu filho por perto, mesmo que ele estivesse reconstruindo a própria vida depois de perder Juliana num acidente de carro. Foi num domingo de abril. Lembro do cheiro de alecrim assando no forno junto com a carne. Eu tinha preparado costela com batatas, aquela receita que Bernardo adorava desde criança. Ele tinha ligado mais cedo dizendo que queria jantar comigo, que tinha uma novidade importante. A voz dele soava leve. Fazia tempo que eu não ouvia aquela leveza. Quando a campainha tocou às 7 da noite, sequei as mãos no avental e fui atender. Bernardo estava no portão sorrindo daquele jeito meio tímido dele. E ao lado, ela, Victoria Sampaio Cardoso. O nome eu só descobri depois, claro. Mas naquele primeiro momento, o que me impactou foi a aparência dela. Não vou mentir, ela era bonita. Cabelos loiros lisos até a metade das costas, tão perfeitos que pareciam saídos de um anúncio de shampoo. Pele bronzeada artificialmente. Unhas francesinhas impecáveis. Vestia uma calça jeans clara que devia custar mais que minha conta de luz e uma blusa branca de tecido fino, com um colar dourado delicado no pescoço. Ela me estendeu a mão com um sorriso que mostrava dentes brancos demais. Dona Eleonora, é uma honra finalmente conhecê-la. Bernardo fala tanto da senhora. A voz era suave,
educada, mas havia algo nos olhos dela, castanhos claros, quase mel, que não combinava com o sorriso. Era como se ela estivesse me medindo, me avaliando, calculando o meu valor. Eu apertei a mão dela. Fria. Até nas noites quentes de abril, aquela mão era fria. Entrem, entrem, o jantar já está pronto, eu disse, tentando ignorar aquele aperto no estômago. Meu instinto estava me dizendo algo, mas eu não queria estragar a felicidade do meu filho. Durante o jantar, Victoria foi a personificação da nora perfeita. Elogiou a decoração da sala. As cortinas de linho creme, o sofá de couro marrom que Augusto e eu compramos há 20 anos. Os quadros com paisagens do interior. Admirou minha coleção de xícaras de porcelana azul cobalto que herdei da minha mãe, cada uma com um desenho diferente de flores. Que relíquia linda, Dona Eleonora! São antigas, não são? Devem ter muito valor. Ela passou os dedos delicadamente pela borda de uma delas, como se estivesse avaliando o peso, a qualidade. Valor sentimental, eu respondi, pegando a xícara de volta e colocando-a cuidadosamente na cristaleira. Eram da minha mãe. Ela ganhou no casamento, trouxe de Portugal. Victoria sorriu. Entendo. É importante guardar as coisas que importam, né? Um dia tudo isso fica para a família. A frase soou estranha, muito específica, muito presunçosa para alguém que eu tinha acabado de conhecer. Mas Bernardo estava radiante. Ele segurava a mão dela por cima da mesa, olhava para ela como se tivesse encontrado luz depois de anos no escuro. E como mãe, mesmo sentindo aquele desconforto crescente, eu queria que ele fosse feliz. Quando servi a torta de limão siciliano na sobremesa, Victoria praticamente gemeu de prazer na primeira garfada. Isso está divino! Dona Eleonora, a senhora tem que me passar essa receita. Bernardo merece comer essas delícias em casa também. Ela piscou para ele, depois virou para mim. Quero cuidar bem dele, sabe? Fazer tudo o que a senhora faz, com o mesmo carinho. Parecia um elogio, mas soou como uma substituição. Depois do jantar, enquanto Bernardo foi ao banheiro, Victoria ficou comigo na cozinha. Ela ofereceu ajuda para lavar a louça. Recusei, dizendo que tinha máquina, mas ela insistiu em, pelo menos, secar. Foi quando ela começou a fazer perguntas. A casa é só da senhora, né? Bernardo comentou que o senhor Augusto deixou tudo no nome da senhora. Casual, como quem pergunta sobre o clima. Sim, Augusto fez questão. Disse que eu tinha que ter segurança. Que homem previdente! Ela dobrou o pano de prato com movimentos precisos. E é uma casa grande para uma pessoa só, não é? 4 quartos, 2 banheiros, esse quintal enorme. Gosto do espaço. Tenho minhas memórias aqui. Claro, claro. Memórias são importantes. Pausa. Mas deve dar trabalho. Manutenção, limpeza, contas. A senhora consegue dar conta de tudo sozinha? Cada pergunta era uma cutucada disfarçada, testando, medindo, procurando fraquezas. Consigo sim, e Bernardo sempre me ajuda com o que preciso. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Ah, sim, ele é muito atencioso. Aliás, sobre isso, a senhora sabe que ele deposita R$ 3.500 para a senhora todo mês, né? Meu sangue gelou. Como ela sabia o valor exato? Bernardo tinha contado? Por quê? Ele me contou. Ela continuou, como se lesse meus pensamentos. Acredito que seja importante casais não terem segredos sobre dinheiro. E olha, não me entenda mal, acho lindo ele cuidar da mãe. Mas a gente tá planejando nosso futuro juntos agora, sabe? Casamento, quem sabe filhos. E todo real conta. Ela tinha acabado de conhecer minha casa, minha comida, minhas xícaras. E já estava calculando quanto meu filho gastava comigo. Quando eles foram embora naquela noite, eu fiquei na varanda vendo o carro desaparecer na rua. O cheiro de alecrim ainda pairava no ar. Mas havia outro cheiro também, algo adocicado demais, enjoativo.
O perfume dela tinha ficado impregnado na almofada do sofá onde ela sentou. Entrei, abri as janelas para arejar. Peguei aquela almofada e sacudi com força, como se pudesse sacudir também a sensação ruim que tinha ficado, porque eu sabia. Mesmo sem conseguir explicar, mesmo sem querer acreditar, algo dentro de mim, aquele instinto de mãe que a gente desenvolve depois de anos cuidando de alguém, estava gritando um alerta. Aquela mulher não tinha entrado na minha casa procurando amor. Ela tinha entrado procurando inventário. E nos meses seguintes eu ia descobrir que meu instinto estava certo. Mas já seria tarde demais. O que Victoria estava planejando desde o primeiro dia? Continue comigo para descobrir como uma serpente se camufla até o momento do bote. 6 meses. Foi o tempo que levou entre aquele jantar e o casamento. 6 meses para Victoria convencer meu filho de que eles precisavam oficializar logo, porque, quando você encontra a pessoa certa, por que esperar? 6 meses para ela transformar o luto do meu filho em dependência emocional. 6 meses para eu me tornar a mãe chata que não quer ver o filho feliz. Quando Bernardo me ligou dizendo que tinha marcado o casamento para dezembro, senti aquele aperto no peito de novo. Tentei disfarçar a preocupação. Mas, filho, vocês mal se conhecem. Não seria melhor esperar mais um pouco? Conhecer melhor as famílias, fazer planos? Mãe, eu já perdi tempo demais depois que a Juliana se foi. Victoria me fez voltar a viver. Eu preciso disso. Preciso dela. A voz dele tinha uma urgência que me assustou. Como se Victoria fosse oxigênio e ele estivesse se afogando sem ela. Eu queria dizer tantas coisas, queria falar sobre aquelas perguntas invasivas, sobre o jeito que ela olhava para minha casa como quem faz orçamento mental. Mas as palavras morreram na minha garganta. Porque quando você questiona demais, vira a vilã da história. E eu não queria perder meu filho. O casamento aconteceu numa tarde de sábado, num salão pequeno perto do centro. Victoria insistiu numa cerimônia íntima, só família próxima, nada extravagante porque estamos economizando para nosso futuro. Éramos eu, 2 primos distantes de Bernardo e 3 amigas dela, mulheres impecáveis, com roupas caras e sorrisos vazios. O vestido de noiva? R$18.000. Eu vi a nota fiscal esquecida no banco de trás do carro quando Bernardo me deu carona na semana anterior. R$18.000 num vestido para uma cerimônia de 20 pessoas, mas eles estavam economizando. No dia do casamento, Victoria estava deslumbrante. O vestido era de renda francesa, justo no corpo, cauda curta. Os cabelos presos num coque baixo sofisticado. Maquiagem impecável. Ela parecia ter saído de uma revista. Eu usei um vestido verde musgo simples que tinha no armário. Não quis comprar nada novo. Talvez por birra, talvez por pressentimento de que precisaria guardar cada centavo. Durante a festa, Victoria mal dirigiu 3 palavras a mim. Ela estava ocupada tirando fotos para as redes sociais, posando com as amigas, recebendo parabéns. Quando anunciaram o bolo, ela e Bernardo cortaram juntos, sorrindo para as câmeras. Ninguém me chamou para a foto tradicional com os noivos. Simplesmente me esqueceram. Fiquei sentada na minha mesa, mexendo no guardanapo de papel, sentindo-me invisível na festa do meu próprio filho. Foi uma das amigas dela, Tatiana, uma morena alta de salto agulha vermelho, quem veio até mim no final da noite. A senhora é a mãe do Bernardo, né? Ela estava levemente alcoolizada, apoiando-se na mesa. Coitada da senhora. Olhei para ela confusa. Como assim? Ah, nada não. Ela deu um risinho amargo. É só que a Vicky tem um histórico. Bem, deixa pra lá. A senhora vai descobrir sozinha. E saiu cambaleando antes que eu pudesse perguntar mais. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça a noite inteira. 3 semanas depois, a primeira facada veio. Eu estava na cozinha preparando o almoço de domingo, tradição que mantínhamos desde sempre, quando Bernardo chegou. Sozinho. Victoria tinha compromisso inadiável, segundo ele. Mas meu filho estava diferente, inquieto,
mexendo no celular a cada 5 minutos, evitando meu olhar. Filho, aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, guardou o telefone. E disse a frase que partiria nossa relação ao meio. Mãe, a gente precisa conversar sobre dinheiro. Meu estômago afundou. A Victoria e eu estamos organizando nossa vida financeira, planilhas, investimentos, essas coisas. E, bem, nós achamos, que os R$ 3.500 que eu deposito para a senhora todo mês é muito. Cada palavra era uma facada. Muito, repeti tentando processar. Bernardo, eu recebo R$ 1.200 de aposentadoria. Com esse dinheiro que você me ajuda, eu pago as contas, faço as compras, mantenho a casa. Você sabe disso. Eu sei, mãe. Mas Victoria levantou um ponto válido. A senhora tem uma casa paga, sem aluguel, tem aposentadoria, não tem filhos pequenos para sustentar. Por que precisa de tanto dinheiro? Tanto dinheiro? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Bernardo, são R$ 3.500. Você ganha mais de 15 mil por mês no escritório. Exatamente. E agora eu tenho uma esposa. Temos contas juntas. Queremos comprar um apartamento maior, talvez ter filhos. A Vicky quer voltar a estudar, fazer pós-graduação. Tudo isso custa. Eu olhei para meu filho. Aquele homem de 43 anos que eu criei sozinha depois que Augusto morreu, que eu ajudei a se formar, que eu acolhi quando ele perdeu Juliana e não reconheci quem estava na minha frente. Então você veio aqui me dizer que sua esposa de 3 semanas é mais importante que sua mãe? Não é isso, mãe. É que a senhora já teve sua vida, construiu sua casa, criou seu filho. Agora é a minha vez de construir minha família. E para isso, eu preciso priorizar minha esposa. A senhora já teve sua vida. Aquelas palavras queimaram mais que qualquer tapa. Eu respirei fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Não ia dar a ela, porque eu sabia que cada palavra que ele dizia tinha o dedo de Victoria, a satisfação de me ver chorar. Tudo bem, filho. Você é adulto, faz suas escolhas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse dinheiro sempre foi sobre cuidado, não sobre obrigação. Seu pai deixou essa tradição. Ele dizia que cuidar de quem cuidou da gente era questão de honra. Mas se sua esposa não entende isso... Eu fiz uma pausa. Talvez ela não entenda o que significa família de verdade. Bernardo ficou vermelho. Não fala assim da Victoria. Ela só tá pensando no nosso futuro. Ou no futuro dela. Soltei antes de conseguir me controlar. Ele levantou da cadeira bruscamente. Sabia que a senhora ia reagir assim. A Vicky disse que ia. Disse que a senhora sempre achou que ninguém era bom o suficiente para mim. E saiu. Deixou o prato cheio na mesa, a comida esfriando, e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha na cozinha, ouvindo o som do portão batendo. Olhei para aquela mesa, as 2 cadeiras vazias, a travessa de arroz ainda fumegante, a jarra de suco de maracujá que ninguém tocou. E foi nesse momento que entendi. Victoria não estava apenas roubando o dinheiro do meu filho. Ela estava roubando meu filho de mim. E essa foi apenas a primeira facada. As próximas seriam ainda mais profundas. Continue comigo, porque o pior ainda estava por vir. 1 ano. Foi o tempo que levou para Victoria transformar meu filho num estranho completo. No começo, foram pequenas coisas. Bernardo cancelou nosso café da manhã de terça-feira, tradição que mantínhamos desde que ele saiu de casa. Desculpa, mãe, a Vicky marcou consulta no dentista e preciso levar ela. Depois foi o almoço de domingo. A gente vai viajar para a praia, aproveitar o feriadão. E depois foram as ligações. Oi, mãe. Não posso falar agora. Estou no meio de uma coisa. Cada vez que eu ligava, quem atendia era a Victoria. Alô, sogra. Bernardo tá no banho. Ele tá descansando. Teve um dia puxado. Tá assistindo o jogo. Melhor não atrapalhar. A voz dela sempre educada, sempre controlada. Mas com aquele subtexto,
Ele não quer falar com você. Quando eu insistia, pedia para ele me ligar de volta, a ligação nunca vinha. E quando vinha, dias depois, Bernardo soava irritado. Mãe, para de ficar ligando tanto. Eu ligo quando posso. Eu que ligava tanto? Eu que ficava dias esperando uma ligação dele? Mas o veneno de verdade foi destilado nas reuniões familiares. Meu primo Heitor fez 70 anos em agosto. A família inteira se reuniu no sítio dele em Ibiúna, churrasqueira acesa, crianças correndo no gramado, música sertaneja no radinho. Eu estava conversando com minha prima Dalva sobre a horta dela quando Bernardo e Victória chegaram. Ela usava um vestido florido curtíssimo, salto alto fino que afundava na grama. Completamente inadequado para um sítio, mas perfeito para chamar atenção. Eleonora, ela me chamou em voz alta, atravessando o gramado com aquele sorriso colado. Sogra querida, quanto tempo! Me abraçou com aquele abraço teatral, perfume enjoativo invadindo minhas narinas. Depois se afastou e me olhou de cima a baixo. Nossa, a senhora emagreceu, não? Tá se alimentando direitinho? Pausa estratégica. É que sozinha, né? A gente acaba relaxando. Eu fico preocupada com a senhora naquela casa enorme, fazendo comida só para si mesma. Dalva franziu a testa, mas não disse nada. Durante o almoço, sentei na mesa grande com o resto da família. Victória sentou ao meu lado. Não por carinho, percebi depois, mas por estratégia. Toda vez que eu começava a contar uma história, ela me interrompia. Eu estava falando sobre quando Bernardo era pequeno e fugiu do quintal para seguir o caminhão de sorvete. E aí eu saí correndo descalça pela rua toda, gritando: Ah, sogra, deixa eu corrigir a senhora. Victória colocou a mão no meu braço, apertando levemente. O Bernardo me contou essa história outro dia. Ele não fugiu. A senhora que distraiu e não percebeu ele saindo. Ele podia ter sido atropelado. Foi a vizinha que pegou ele, não a senhora. Meu rosto queimou. Não, É que a memória da senhora às vezes embaralha umas coisas, né? Normal da idade. Ela sorriu para a mesa inteira. Acontece com minha avó também. Ela inventa cada história. Meu primo Heitor olhou para mim com pena. Pena. Como se eu fosse uma velha senil que não sabia mais distinguir realidade de fantasia. Eu não consegui comer mais nada. O nó na garganta era grande demais. Mas o pior veio depois, quando voltamos para dentro da casa buscar a sobremesa. Victória entrou na sala onde ficavam os móveis antigos de Heitor. Uma cômoda de jacarandá, um relógio de parede de 1940, alguns porta-retratos de prata. Ela começou a pegar cada peça, virar, verificar se tinha marca, avaliar. Victória, o que você está fazendo? Perguntei. Ah, só admirando as antiguidades. Seu primo tem bom gosto. Ela pegou um porta-retrato pesado. Prata legítima. Deve valer uns R$ 2.000 pelo menos. Isso é pertence dele. Não fica pegando nas coisas dos outros. Ela deu risada. Relaxa, sogra. Tô só olhando. Aliás, ela virou para mim com aquele sorriso que não alcançava os olhos, falando em antiguidades, quando a senhora faleceu. Digo, quando a senhora falecer um dia, daqui a muitos anos, claro, essas xícaras azuis que a senhora tem vão ficar para quem? Pro Bernardo, né? Afinal, ele é filho único. Quando a senhora faleceu, o deslize foi proposital. Eu sei que foi. As xícaras vão para quem eu quiser deixar, respondi, segurando a raiva. Claro, claro, mas pensando bem, a senhora mora sozinha naquela casa grande. Já pensou se acontece alguma coisa? Uma queda, um mal súbito? Seria uma pena tudo aquilo ficar abandonado. IPTU, luz, água, tudo correndo sem ninguém usar. É tanto desperdício. Antes que eu pudesse responder, minha prima Dalva entrou na sala. Eleonora, deixei um pedaço de bolo de cenoura separado para você. Vem buscar antes que acabe. Saí dali tremendo, não de frio, de indignação. Mas o que aconteceu 3 semanas depois foi a gota final. Domingo de manhã, Bernardo apareceu na minha casa sem avisar, com Victória. E com um homem de terno que eu não conhecia.
Mãe, esse é o Maurício. Ele é corretor de imóveis. Meu coração disparou. Corretor? Pra quê? Victoria se adiantou, entrando na sala como se fosse dona do lugar. Começou a andar pelos cômodos, abrindo portas, medindo espaços com os olhos. É que a gente teve uma ideia, sogra. A senhora vive reclamando que essa casa é grande, que dá trabalho limpar, que fica sozinha. Eu nunca reclamei disso. Não diretamente, ela continuou, ignorando minha interrupção. Mas a gente percebe. E olha, pensamos numa solução perfeita. A senhora vende essa casa. O Maurício avaliou em R$ 890 mil e compra um apartamento menor, mais moderno, comportaria 24 horas, mais segurança. Dá para achar algo muito bom por 350 mil. E sobram 540 mil que a senhora pode investir, render um dinheirinho extra todo mês. Cada palavra era um soco. Essa casa não está à venda? Bernardo deu um passo à frente. Mãe, pensa bem. A senhora tem quase 70 anos. Já pensou se cai, se machuca e fica sozinha aqui? Sem ninguém para ajudar? Eu tenho você, respondi, olhando diretamente para ele. Ou tinha. Ele desviou o olhar. Maurício, o corretor, abriu uma pasta. Dona Eleonora, já tenho alguns apartamentos que... Sai da minha casa. Minha voz saiu baixa, perigosa. Sai da minha casa agora. O silêncio foi pesado. Victoria soltou uma risadinha nervosa. Sogra, não precisa. Eu disse agora. Eles saíram. Maurício primeiro, constrangido. Victoria depois, revirando os olhos. E por último, Bernardo, que me olhou com decepção, como se eu fosse a culpada. Quando a porta fechou, minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão, ali mesmo no corredor, abraçando meus joelhos. E chorei. Chorei porque percebi que tinha perdido meu filho. E pior, ele nem percebeu que foi perdido. Mas, se você acha que isso foi o fundo do poço, está enganado. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. 3 meses depois daquela discussão sobre vender a casa, eu achei que tinha vencido. Achei que eles tinham desistido. Bernardo mal ligava, mas pelo menos não aparecia mais com corretores. Que idiota eu fui. Em uma quinta-feira de novembro, às 9h40 da manhã, a campainha tocou. Era um motoboy com um envelope do cartório. Assinei o recebimento com aquela curiosidade neutra de quem acha que é alguma conta atrasada ou comunicado da prefeitura. Abri o envelope ainda parada no hall de entrada. E meu mundo desabou. Notificação de venda de imóvel. Processo número 4C728-2023. Minhas mãos começaram a tremer tanto que os papéis quase caíram no chão. Li uma vez. 2. 3. As palavras dançavam na minha frente, se recusando a fazer sentido. Minha casa. Minha casa, a casa que Augusto e eu compramos há 32 anos, onde criei meu filho, onde cada móvel guardava uma memória, estava em processo de venda. Para uma empresa chamada Cardoso em Silveira Empreendimentos Litada. Valor, R$ 720 mil, R$ 170 mil abaixo do valor real. E a suposta vendedora? Eu, Eleonora Mendes Silva. Só que eu nunca tinha assinado nada. Nunca tinha autorizado nada, nunca tinha nem ouvido falar dessa empresa. Sentei no chão do corredor, o envelope caído ao meu lado, tentando respirar. Meu peito estava apertado, a visão embaçada. Senti um gosto amargo na boca, medo puro destilado. Peguei o telefone com mãos trêmulas e liguei para Bernardo. Chamou 6 vezes. Caiu na caixa postal. Liguei de novo, e de novo. Na 5ª tentativa, ele atendeu, irritado. Mãe, eu tô trabalhando. Bernardo, alguém tá tentando roubar minha casa. Silêncio. Do que a senhora tá falando? Recebi uma notificação do cartório dizendo que minha casa está sendo vendida. Tem documentos, assinaturas, procurações, mas eu não assinei nada. Outro silêncio, mais longo, mais pesado. A senhora tem certeza que não assinou? Não recebeu nenhum despachante, nenhum...
Bernardo, eu sei o que eu assino e o que eu não assino. Tá bom. Calma, vou ver o que consigo descobrir. Depois eu ligo. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, sentindo-me absolutamente sozinha. Não esperei ele ligar de volta. Peguei minha bolsa, os documentos e fui direto ao poupa-tempo procurar a Defensoria Pública. Precisava de um advogado. Precisava de ajuda. Na fila, que demorou 4 horas, li cada palavra daqueles papéis malditos. Tinha procuração com minha assinatura. Falsificada, mas com reconhecimento de firma no cartório Borges, na Zona Leste. Tinha comprador, a tal empresa Cardoso em Silveira. Tinha tudo. Era um processo limpo, organizado, profissional. Alguém tinha planejado isso nos mínimos detalhes. Quando finalmente fui atendida, a advogada da defensoria, uma mulher jovem, cansada, com pilhas de processos na mesa, olhou meus documentos com expressão grave. Senhora Eleonora, isso é estelionato, falsificação de documentos em cartório. Vamos entrar com uma ação urgente, pedir bloqueio da venda, investigação. Ela fez uma pausa. Mas preciso ser honesta. Esses casos demoram. E enquanto isso, a senhora não pode vender, hipotecar ou fazer nada com o imóvel. Ele fica congelado. Mas é minha casa. Eu sei. Mas até provarmos que a assinatura é falsa, que houve crime, o processo judicial se arrasta, pode levar meses, até anos. Anos. Saí de lá sentindo-me derrotada. Mas tinha algo que não me saía da cabeça. Cardoso em Silveira. O sobrenome Cardoso. Cheguei em casa e fiz o que devia ter feito antes. Joguei o nome da empresa no Google. E descobri. Cardoso em Silveira Empreendimentos. Liteda Sócios, Victória Sampaio Cardoso e Ricardo Silveira Cardoso. Ricardo Silveira Cardoso, o cunhado dela, o irmão dela que ela nunca mencionou, que nunca apareceu no casamento, que era fantasma. Minha nora estava tentando roubar minha casa através de uma empresa de fachada. Liguei para Bernardo 17 vezes. Ele não atendeu nenhuma. Então liguei para o número de Victória, que eu tinha guardado, mas nunca tinha usado. Ela atendeu no segundo toque. Voz doce, tranquila. Alô? Você. Minha voz saiu rouca de tanto segurar o choro. Você falsificou minha assinatura. Você tentou roubar minha casa. Risada. Uma risada leve, quase divertida. Ah, sogra. A senhora tá bem? Parece confusa. Eu tenho as provas. A empresa é sua. Seu nome tá nos documentos. Documentos que a senhora mesma assinou, querida. Lembra? A senhora veio aqui em casa há 2 meses. Assinou uns papéis que o Bernardo pediu. Eram para organizar sua sucessão, facilitar as coisas caso aconteça algo com a senhora. Eu nunca fui na sua casa. Ah, mas foi sim. A senhora até tomou café comigo, bolo de laranja. A senhora elogiou. A voz dela era calma, controlada, sádica. Sabe o que eu acho, Eleonora? Acho que a senhora está ficando esquecida. Senil. Assina documentos e depois não lembra. É triste, mas acontece com idosos. Meu sangue congelou. Eu vou te processar. Vou te colocar na cadeia. Com que dinheiro, sogra? A senhora mal consegue pagar suas contas. E quando o juiz ver que a senhora está alegando coisas sem sentido, acusando a nora do próprio filho de roubo, bem, eles vão achar que a senhora realmente precisa de ajuda psiquiátrica. Quem sabe até uma interdição, né? Para proteger a senhora de si mesma. Ela desligou. E eu entendi. Ela não estava apenas roubando minha casa. Ela estava me destruindo por dentro. Me fazendo duvidar da minha própria sanidade. Me isolando. Me transformando na louca da história. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na sala escura, olhando para as paredes, para os móveis, para cada canto daquele espaço que era meu único refúgio no mundo. E pela primeira vez em 68 anos de vida, eu pensei em desistir. Desistir da casa, desistir da luta, desistir de tudo. Porque quando você luta sozinha contra alguém que tem dinheiro, influência e seu próprio filho do lado dela, como você vence?
Mas se eu tivesse desistido naquele momento, você não estaria ouvindo essa história agora, porque o pior ainda estava por vir. E foi esse pior que, paradoxalmente, me salvou. O processo judicial se arrastou como uma lesma, deixando rastro de sal. Primeiro foi a perícia grafotécnica, análise da assinatura falsificada. Demorou 2 meses só para agendar. Depois, mais 1 mês para sair o resultado. Conclusivo. Possível adulteração, mas necessita de análise complementar. Ou seja, não disseram nada. Enquanto isso, minha casa estava bloqueada. Eu não podia vendê-la, não podia usá-la como garantia para nada. Era prisioneira do meu próprio patrimônio. E Victoria? Victoria atacou por outro ângulo. Em janeiro, 2 meses depois da notificação do cartório, recebi uma citação judicial que fez meu mundo desabar de vez. Ação de interdição. Requerente: Victoria Sampaio Cardoso. Requerida: Eleonora Mendes Silva. Motivo: incapacidade civil por demência senil progressiva. Ela estava tentando me declarar louca, incapaz de gerir minha própria vida. Li aquilo na sala de espera do fórum, esperando para falar com minha advogada da defensoria. As palavras se embaralharam na minha frente. Demência senil progressiva. Incapacidade de discernimento. Episódios de confusão mental e perda de memória. Ela tinha anexado laudos, de 3 psicólogos diferentes que eu nunca tinha consultado na vida. Doutora Mariana Costa Pinheiro, Dr. Roberto Alcântara, Doutora Simone Freitas Barros, nomes que eu não conhecia, pessoas que nunca tinham entrado na minha casa, nunca tinham conversado comigo. E todos os 3 diziam a mesma coisa. Paciente apresenta sinais claros de deterioração cognitiva. Recomenda-se interdição parcial para a proteção do próprio bem-estar. Eram falsos, todos falsos. Mas estavam lá, carimbados, assinados, com número de registro profissional. Alguém tinha pago por aqueles documentos. Alguém tinha comprado minha sanidade. O pior: no processo tinha uma lista de testemunhas a favor da interdição. E o primeiro nome era Bernardo Henrique Mendes Silva, meu filho. Meu filho tinha assinado um documento dizendo que eu era louca. Quando cheguei em casa naquele dia, não consegui entrar. Fiquei parada no portão, segurando aqueles papéis malditos, sentindo meu corpo tremer dos pés à cabeça. Minhas pernas cederam. Sentei na calçada mesmo, ali na frente de casa, e deixei as lágrimas caírem. Uma vizinha, Dona Carminha, que morava 3 casas abaixo, passou e perguntou se eu estava bem. Não consegui responder. Apenas balancei a cabeça. Ela se afastou rapidamente, olhando para mim com aquela expressão que eu estava começando a reconhecer. Pena misturada com desconforto. Pena da velha maluca que estava surtando na calçada. Porque Victoria tinha feito o seu trabalho direito. Ela tinha espalhado boatos. No grupo da igreja, alguém comentou que eu estava com probleminhas. Na padaria do seu Moacir, a atendente me olhou com aquela cautela de quem lida com alguém imprevisível. As amigas do bordado pararam de me ligar para os encontros quinzenais. Eu tinha me tornado a louca da rua. E o isolamento dói mais que qualquer processo judicial. Comecei a perder peso. Não porque estava de dieta, mas porque não conseguia comer. A comida não descia. Ficava presa na garganta junto com todo o desespero que eu não conseguia expressar. 12 quilos em 2 meses. Minhas roupas ficaram largas, as calças caíam da cintura. Tive que fazer furos novos no cinto. 1, 2, 3 furos. Meu rosto ficou cavado, olheiras profundas, cabelos embranquecendo mais rápido, caindo aos tufos no banho. As noites eram o pior. Eu deitava às 10, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o teto, para as sombras que a luz do poste da rua projetava através da cortina. Meu cérebro não desligava. Passava e repassava cada conversa, cada documento, cada olhar de decepção do Bernardo. Onde eu tinha errado? Como tinha deixado aquela mulher destruir tudo? Por que meu filho tinha me abandonado? Às 3 da manhã,
Eu levantava, andava pela casa escura, sentava na cadeira da cozinha. Olhava para a geladeira que antes vivia cheia e agora tinha apenas algumas frutas murchas e um pote de manteiga. Algumas noites eu pegava aquelas xícaras de porcelana azul cobalto que minha mãe me deixou. Passava os dedos pelas bordas delicadas, sentindo o peso delas, as flores pintadas à mão. Cada uma tinha uma história. A de hortênsias brancas era a favorita dela. A de lírios amarelos foi presente de aniversário do meu pai. E eu pensava, Victoria quer isso aqui também. Ela quer até minhas memórias. Em março, Bernardo finalmente apareceu. Sem avisar, sem ligar antes. Apenas tocou a campainha numa tarde de terça-feira. Eu estava no quintal tentando arrancar algumas ervas daninhas. Algo para manter as mãos ocupadas, a mente distraída. Abri o portão e ele estava lá. Mais magro também. Olheiras. Barba por fazer. Oi, mãe. Oi. Ficamos ali, parados, com um abismo de silêncio entre nós. Eu vim porque a Victoria pediu para eu conversar com a senhora. Sobre a interdição. Cada palavra era uma facada. Ela não é má, mãe. Ela só quer proteger a senhora. Esses episódios de confusão, essas acusações sem fundamento. Episódios de confusão? Minha voz saiu baixa, perigosa. Bernardo, olha para mim. Olha para mim. Eu pareço louca? Eu pareço confusa? Ele desviou o olhar. A senhora emagreceu muito. Não está cuidando da casa direito. As plantas do quintal estão morrendo. Sua aparência... Minha aparência? Eu ri. Uma risada amarga, sem humor. Filho, eu emagreci porque não consigo comer enquanto a mulher que você casou tenta me roubar. As plantas estão morrendo porque eu passo as noites em claro me defendendo de acusações falsas. E você? Você assinou um papel me chamando de louca. Não foi assim. Eu só confirmei que a senhora anda diferente. Diferente como? Hein? Diferente porque não aceitei entregar minha casa de bandeja? Diferente porque ouso questionar sua esposa perfeita? Bernardo engoliu seco. A Victoria me mostrou mensagens suas, mensagens confusas, repetidas, sem sentido. Ela me mostrou... Mentiras! Explodi. Ela te mostrou mentiras. Bernardo, eu mal tenho WhatsApp. Como eu vou mandar mensagens confusas se eu mal uso o celular? Ele ficou em silêncio. Mas não era um silêncio de dúvida. Era um silêncio de quem já escolheu seu lado e não quer ser incomodado com a verdade. Eu vim aqui pedir para a senhora aceitar ajuda. Aceitar que precisa de acompanhamento. Facilitar as coisas. Se a senhora lutar contra isso, vai ficar pior. Pior? Pior! Minha voz rachava. Bernardo, ela está tentando me declarar incapaz, me tirar tudo, minha casa, minha dignidade, minha sanidade. E você tá do lado dela. Eu tô do lado da minha esposa, ele gritou de volta. Como deveria ser? A senhora nunca aceitou ela, nunca deu uma chance. Eu dei todas as chances, recebi ela na minha casa, fiz comida, tentei me aproximar, e ela só queria saber quanto valia cada coisa aqui dentro. Bernardo deu um passo para trás, como se minhas palavras fossem físicas. A senhora está doente, mãe, e eu não vou ficar aqui ouvindo isso. E foi embora. Pela segunda vez, ouvi o portão bater, mas dessa vez foi diferente. Porque dessa vez eu entendi que tinha perdido meu filho de verdade e que estava completamente sozinha nessa guerra. Eu estava no fundo do poço. Sem forças, sem esperanças, sem aliados. Mas foi justamente nesse momento de escuridão total que uma luz inesperada apareceu. Continue comigo. Abril chegou trazendo mais uma bomba. Dessa vez, foi um oficial de justiça que bateu na porta. Homem sério, meio-dia, calor insuportável. Ele me entregou uma notificação e pediu para assinar o recebimento. Fiz isso no automático, como um robô programado para aceitar pancadas. Fechei a porta. Abri o envelope com dedos que já nem tremiam mais.
Eu tinha passado do ponto do medo, estava na zona do entorpecimento. Ação de separação legal de convivência familiar. Processo 8834-2024. Requerentes: Bernardo Henrique Mendes Silva e Victória Sampaio Cardoso. Requerida: Eleonora Mendes Silva. Li 3 vezes, até conseguir processar o significado daquelas palavras. Meu filho estava me processando. Não para interdição, aquilo ainda estava correndo em paralelo. Isso era diferente, pior. Ele estava pedindo uma ordem judicial para me proibir de perturbá-lo, contatá-lo ou comparecer em sua residência sem autorização prévia. Era um divórcio. Um divórcio de mãe e filho, formalizado na justiça. A justificativa? Comportamento obsessivo e invasivo da requerida, que insiste em contatos indesejados, comparece sem aviso na residência dos requerentes e profere acusações infundadas que geram sofrimento psicológico. Eu li aquilo sentada no sofá da sala. O mesmo sofá onde Bernardo dormia quando tinha pesadelo aos 6 anos. O mesmo sofá onde ele estudava para as provas da escola. O mesmo sofá onde chorou nos braços dele quando Augusto morreu. E agora ele me acusava de ser uma perturbação na vida dele. Tinha anexos, prints de ligações. Sim, eu tinha ligado 17 vezes naquele dia que descobri sobre a empresa Cardoso em Silveira. Tinha relatos de vizinhos dizendo que a senhora idosa aparece constantemente na casa do filho, causando constrangimento. Tinha até uma foto minha, tirada de longe, sem eu saber, parada na frente do apartamento deles, com cara de perdida. Eu tinha ido lá uma única vez, 3 semanas atrás, desesperada para falar com Bernardo. Ele não estava. Victória me disse que ele não queria me ver e fechou a porta na minha cara. Eu fiquei ali parada, sem saber o que fazer, tentando juntar coragem para tocar a campainha de novo. E alguém tinha tirado uma foto, alguém tinha documentado meu desespero para usar contra mim. A audiência estava marcada para 19 de março, uma quarta-feira, dali a apenas 15 dias. Eu teria que comparecer ao Fórum da Comarca Central, sentar numa sala diante de um juiz e me defender da acusação de ser uma mãe inconveniente. Naquela noite, fiz algo que não fazia há décadas. Peguei a garrafa de vinho que estava no fundo do armário desde a última ceia de Natal com Augusto. Servi um copo, depois outro e outro. Não fiquei bêbada. Meu corpo estava tão exausto que apenas ficou mais entorpecido. Sentei no chão da cozinha, encostada no armário debaixo da pia, e deixei as lágrimas caírem silenciosamente. Foi aí que vi. Embaixo da porta da frente, aquela fresta por onde às vezes passam panfletos de mercado, havia um envelope branco. Não tinha selo, não tinha remetente. Apenas meu nome escrito à mão com letra firme, masculina. Senhora Eleonora Mendes Silva. Me arrastei até lá. Peguei o envelope. Abri com aquela curiosidade apática de quem já não espera nada de bom. Dentro, uma folha de papel sulfite. E nela, apenas um endereço e uma frase. Rua 7 de Setembro, 847, Ribeirão Preto, SP, Asilo São Vicente de Paula. Se quer a verdade sobre Victória Sampaio Cardoso, vá até este lugar. Um pai também foi abandonado. Meu coração acelerou pela primeira vez em semanas. Um pai também foi abandonado. Ribeirão Preto. O mesmo lugar que Dr. Osvaldo tinha mencionado. Só que eu ainda não sabia quem era Dr. Osvaldo. Isso viria depois. Naquele momento, aquela carta era apenas um enigma. Quem tinha me enviado isso? Por quê? Como sabiam do que eu estava passando? E mais importante, o que tinha em Ribeirão Preto que poderia ser a verdade sobre Victória? Virei o papel. Nada, apenas aquelas linhas. Peguei meu celular, aquele modelo simples que eu mal sabia usar, e digitei o endereço no Google. Era mesmo um asilo. São Vicente de Paula. 3 estrelas de avaliação. Comentários reclamando de negligência, falta de estrutura, funcionários grosseiros. Por que alguém me mandaria para um asilo em Ribeirão Preto? Fiquei acordada a noite toda com aquele papel nas mãos.
Algo me dizia que era importante, que ali estava uma peça do quebra-cabeça, mas eu estava tão cansada, tão destruída, que não conseguia pensar direito. Na manhã seguinte, liguei para a defensoria. Minha advogada, que já estava sobrecarregada com meus 2 processos, atendeu com aquela voz de quem tem outras 50 pessoas esperando. Dona Eleonora, sobre a audiência do dia 19, a senhora precisa comparecer. É obrigatório. Se não for, o juiz pode decidir à revelia e... Eu vou, interrompi. Mas preciso saber, eu posso pedir para investigarem algo? Uma informação que recebi? Depende. Que tipo de informação? Olhei para o papel na minha mão. Um asilo em Ribeirão Preto, onde supostamente tem algo relacionado à Victória. Silêncio na linha. Dona Eleonora, a senhora precisa de provas concretas, não de suposições. Se for a audiência com teorias soltas, vai piorar sua situação. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas aquela carta era a primeira centelha de esperança que eu tinha em meses. Guardei o papel na gaveta da minha cômoda, junto com as fotos antigas de Bernardo bebê, junto com as memórias do que eu um dia tive. Os dias até a audiência passaram num borrão cinza. Eu mal saía de casa, mal comia, apenas esperava, contando as horas. Na noite anterior, terça-feira, 18 de março, separei minha roupa. Uma calça social preta meio desbotada, uma blusa de manga comprida bege, sapatos fechados que doíam no pé, mas eram os únicos apresentáveis que eu tinha. Meu guarda-chuva velho, porque a previsão era de chuva. Não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, imaginando como seria sentar diante daquele juiz. O que eu diria? Como me defenderia das acusações de ser uma mãe inconveniente, uma velha perturbada? E se eles realmente me declarassem incapaz? E se perdesse tudo? Às 4 da manhã levantei, tomei banho, me vesti, e às 5:30 peguei aquele papel da gaveta e o coloquei na bolsa. Não sabia por quê. Talvez fosse um talismã, talvez fosse só desespero. Mas quando subi naquele ônibus às 6:45 da manhã, com a chuva molhando meus ombros e o medo apertando meu peito, eu não imaginava que aquele pedaço de papel tinha sido plantado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Alguém que também tinha sido destruído por Victória e que estava esperando o momento certo para se vingar. A verdade estava a caminho. E ela tinha cabelos brancos, 75 anos, e um passado que ia explodir tudo. Continue comigo. A chuva começou antes mesmo do sol nascer. Daquelas chuvas finas e persistentes de outono que molham aos poucos, entrando pelos punhos da manga, escorrendo pelo colarinho. O céu estava cor de chumbo quando tranquei o portão de casa às 6:15 da manhã. Minha bolsa pesava no ombro. Dentro, os documentos do processo, aquele papel misterioso com o endereço de Ribeirão Preto e uma carteira com exatos R$ 43. Todo o dinheiro que me restava no mundo. O ponto de ônibus ficava a 3 quarteirões. Caminhei devagar, pisando nas poças que se formavam entre as pedras portuguesas da calçada. Meu guarda-chuva velho fazia um barulho ritmado, toque, 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 contra a chuva. Tinha mais gente no ponto do que eu esperava para aquela hora. Um rapaz de uniforme de segurança, fones no ouvido. 2 mulheres com aventais de cozinha por baixo dos casacos. Um senhor com marmita na mão. Todos com aquela cara de segunda-feira perpétua que só quem pega ônibus cedo conhece. O 875. Fórum Central chegou às 6:40. Lotado. Claro que estava lotado. Empurrei-me para dentro junto com outros 5 passageiros. O motorista, um homem gordo com bigode grisalho, resmungou algo sobre esperar o próximo. Passei minha carteirinha de idosa no validador. O bip soou. Procurei um lugar para me segurar quando ouvi a discussão. Ou paga ou desce. Não tenho o dia inteiro. Virei. Perto da catraca, um senhor de cabelos brancos estava parado, mexendo nos bolsos do paletó molhado com desespero crescente. Ele era alto, magro,
Devia ter uns 70 e poucos anos. Terno cinza bem cortado, mas encharcado. Gravata azul marinho torta. Óculos com lentes embaçadas pela chuva. Eu tinha certeza que tinha trocado. Ele murmurava, virando os bolsos do avesso. Caíram algumas moedas no chão, 5, 10 centavos. Ele se abaixou para pegar, quase perdendo o equilíbrio. Peraí, deixa eu procurar. Já procurou? Desce, tá atrasando todo mundo. As pessoas atrás começaram a resmungar. Vai logo, velho. Tá fazendo todo mundo perder tempo. Não pensei, apenas me aproximei. Quanto falta? Perguntei ao motorista. 4,50. Mas não é problema seu, senhora. Tudo bem, eu pago. Tirei R$ 5 da carteira, os últimos R$ 5 soltos que eu tinha. Coloquei na bandeja. O motorista me olhou com surpresa, depois deu de ombros e aceitou o dinheiro. Catraca liberada. O senhor virou-se para mim. Seus olhos, castanhos, fundos, carregados de cansaço, brilharam com algo que parecia ser muito mais que gratidão. A senhora não precisava? Já está feito. Vai, entra, o motorista está apressado. Ele passou pela catraca. Ficamos ali, de pé, segurando-nos nas barras de ferro enquanto o ônibus sacudia pelas ruas esburacadas. Sou Osvaldo, ele disse depois de um tempo. Dr. Osvaldo Cardoso, advogado. Bem, era. Aposentado agora. Eleonora. Apertamos as mãos. A dele era quente, firme, mão de quem trabalhou a vida inteira com papéis e canetas. Obrigado mesmo. Eu saí sem conferir a carteira direito. Tava com a cabeça noutro lugar. Olhei para ele melhor. O terno era bom, mas velho. Os sapatos, engraxados, mas gastos nas pontas. E havia algo em seu rosto, uma tristeza profunda, do tipo que se instala e não sai mais. Acontece com todo mundo, respondi. O ônibus parou. Subiram mais pessoas. Ficamos espremidos contra a janela. Ele cheirava a sabonete de erva doce e naftalina. Cheiro de roupa guardada há muito tempo. Para onde a senhora vai tão cedo? Ele perguntou depois de alguns minutos em silêncio. Hesitei. Não sei porquê, mas algo naquele homem me fez confiar. Fórum da Comarca Central. Tenho uma audiência às 10. Ele levantou as sobrancelhas. Que coincidência. Eu também. Sério? Sim, trabalhei lá durante 40 anos. Conheço cada corredor, cada sala. Ele sorriu com tristeza. Nunca pensei que um dia voltaria lá como réu, não. Como parte interessada num processo próprio. Algo na voz dele ressoou com minha própria dor. Processo de família? Arrisquei. Ele me olhou com surpresa. Como a senhora... Reconheço a cara. É a mesma que eu tô carregando. Ficamos em silêncio de novo. Mas era um silêncio confortável. De duas pessoas que entendem o peso uma da outra sem precisar explicar. O ônibus seguiu pela Avenida Paulista. A chuva tinha diminuído, mas não parado. As pessoas começaram a descer nos pontos do centro comercial. Ficamos com mais espaço. Posso perguntar uma coisa meio invasiva? Eu disse. Pode. O senhor tem família? Filhos? A expressão dele mudou. Ficou dura, distante. Tenho uma filha. Ou tinha. Não sei mais qual verbo usar. Conhecia bem aquele sentimento. Ela... Os senhores se afastaram? Ela me internou num asilo clandestino há 8 anos. Falsificou minha certidão de óbito, roubou minha herança e sumiu. Cada palavra saiu carregada de uma dor antiga. Consegui sair de lá há 7 meses, e agora estou processando ela, por abandono de incapaz, estelionato, falsificação de documentos. Meu coração acelerou. Que tipo de pessoa faz isso? Perguntei, já sentindo a resposta. Uma golpista. Ela tem um padrão. Casa com homens mais velhos, com patrimônio, rouba tudo, desaparece, recomeça com outro nome em outro lugar. Ele respirou fundo. Passei os últimos meses juntando provas. Descobri que ela se casou de novo. Arrumou mais uma vítima. Eu mal conseguia respirar. Como sua filha se chama?
Ele virou-se completamente para mim. E foi quando vi a dor, a vergonha, a raiva contida nos olhos dele. Victoria, Victoria Sampaio Cardoso. O mundo parou. O ônibus continuou andando, mas eu não sentia mais o movimento. Não ouvia mais os sons, apenas aquele nome ecoando na minha cabeça. Victoria Sampaio Cardoso. Victoria Sampaio Cardoso. Victoria Sampaio Cardoso. A senhora tá bem? Dr. Osvaldo segurou meu braço. Ficou pálida. Tirei o papel da bolsa com mãos trêmulas. Aquele papel misterioso. Mostrei para ele. O senhor esteve no Asilo São Vicente de Paula? Ele arregalou os olhos. Como a senhora sabe disso? Alguém me mandou esse papel. Ontem à noite, embaixo da minha porta. Mas por quê? A senhora conhece minha filha? Engoli seco. Ela é minha nora. E naquele momento, com o ônibus parando no ponto final em frente ao fórum, com a chuva voltando a cair forte lá fora, 2 desconhecidos olharam um para o outro e entenderam. Estávamos lutando contra a mesma serpente, e o destino tinha acabado de nos colocar no mesmo ônibus. O que aconteceu quando entramos juntos naquele fórum? Continue comigo. A verdade estava prestes a explodir. Descemos do ônibus sob a chuva que agora caía com força. Dr. Osvaldo abriu um guarda-chuva preto que tirou da pasta de couro gasta que carregava. Ofereceu cobertura para mim também. Caminhamos juntos até a entrada do fórum, um prédio cinza e imponente, com colunas na fachada e aquele cheiro característico de papel velho e ansiedade que todos os tribunais têm. Ele estava me explicando em voz baixa sua estratégia legal, os documentos que tinha reunido, as provas contra a Victoria, fotos do asilo onde foi mantido preso, cópias dos documentos falsificados, registros bancários mostrando transferências suspeitas. Consegui rastrear 3 casamentos anteriores dela, ele dizia enquanto subíamos os degraus molhados. Sempre o mesmo padrão: homem viúvo ou divorciado, patrimônio significativo, vulnerável emocionalmente. Ela entra, casa rápido, começa a isolar a vítima da família. Em menos de 2 anos, ela já transferiu tudo e desaparece. Cada palavra era uma descrição exata do que estava acontecendo comigo, ou melhor, com meu filho. Por que ela não desapareceu ainda? Perguntei. Se o padrão é esse... Porque dessa vez ela mirou alto demais. Seu filho tem patrimônio, mas a maior parte está em bens que não podem ser liquidados rápido. Ela precisa de tempo e provavelmente... Ele fez uma pausa. Ela deve estar atrás da sua casa também. Senti um aperto no peito. Está. Ela tentou me fazer vender. Quando não conseguiu, falsificou documentos para roubar. Dr. Osvaldo parou de andar. Virou-se completamente para mim, os olhos arregalados. Ela falsificou a venda da sua casa? Tentou. O processo está correndo. Meu Deus! Ele tirou os óculos, limpou as lentes na gravata. É o mesmo modus operandi que ela usou comigo. Procuração falsa, reconhecimento de firma comprado em cartório corrupto. Cartório Borges? Arrisquei. Ele ficou pálido. Como a senhora sabe? Foi onde reconheceram minha assinatura falsa. Ficamos ali parados na entrada do fórum, 2 estranhos que há 1 hora atrás não se conheciam, agora unidos por uma rede de mentiras e crimes da mesma pessoa. Vamos entrar juntos, ele disse com firmeza. Sua audiência é que horas? 10 da manhã, sala 4, segunda vara de família. A minha é 12:00, mesma vara. Ele sorriu, um sorriso sem alegria. Que conveniente, Vitória vai ter que me encarar hoje. Passamos pelas portas giratórias. O hall de entrada estava cheio. Advogados de terno conversando em grupinhos, pessoas nervosas sentadas nos bancos encostados na parede, funcionários com pilhas de processos nos braços. E foi aí que eu vi. Bernardo estava parado perto dos elevadores, mexendo no celular. Usava calça jeans escura e camisa social branca. A mesma camisa que eu tinha passado para ele tantas vezes quando morava comigo. Ao lado dele, Victoria.
Ela estava impecável como sempre. Vestido tubinho preto até o joelho, sapato escarpin bege, aquele cabelo loiro escorrido perfeitamente escovado, bolsa de couro cara pendurada no ombro, maquiagem discreta mas calculada para parecer natural. A personificação da esposa, preocupada e responsável. Ela viu a gente primeiro. Seus olhos se fixaram em mim, já esperando me ver, provavelmente satisfeita de me encontrar sozinha, derrotada, sem advogado de verdade. Mas então seu olhar se desviou para o homem ao meu lado. E eu vi, a cor sumindo do rosto dela num segundo. Os lábios se abrindo levemente, num ó silencioso de choque. Os olhos se arregalando tanto que dava para ver o branco ao redor da íris. Seu corpo inteiro ficou rígido. A bolsa escorregou do ombro, bateu no chão com um baque surdo. O celular que estava na mão dela caiu também, a tela rachando no impacto contra o piso de granito. Mas ela não se moveu para pegar. Ela estava congelada, olhando para Dr. Osvaldo como se estivesse vendo um fantasma. Porque para ela, ele era um fantasma. Bernardo notou a reação dela. Vic, o que foi? Seguiu o olhar da esposa até nós. Franziu a testa ao me ver, depois olhou para o senhor ao meu lado com confusão. Quem é esse? Dr. Osvaldo deu um passo à frente, lento, deliberado. Sua postura mudou, ficou ereta, imponente. O advogado que trabalhou 40 anos naquele prédio voltou à tona. Olá, Vitória, ele disse. A voz era calma, mas carregada de um poder silencioso. Faz tempo que não nos vemos, não é mesmo? 8 anos, desde que você me deixou naquele estabelecimento. A palavra estabelecimento saiu como um veneno. Victoria começou a balançar a cabeça, pequenos movimentos frenéticos. Não, ela sussurrou. Sua voz saiu rouca, estrangulada. Não é possível. Você tá morto. Eu vi, eu tenho o atestado. O atestado que você falsificou? Dr. Osvaldo completou. Ele tirou um envelope da pasta que carregava. Eu tenho aqui uma cópia, assinatura falsa da doutora Helena Rodrigues, que inclusive já confirmou em depoimento que nunca me atendeu. CRM dela foi usado sem autorização. Bernardo olhava entre a esposa e aquele homem, completamente perdido. Vic, do que ele está falando? Que atestado? Quem é esse cara? Dr. Osvaldo virou-se para meu filho. E quando falou, cada palavra foi uma bomba. Sou Osvaldo Cardoso, pai dela, e estou aqui para processar minha filha por abandono de incapaz, estelionato, falsificação ideológica de documentos e apropriação indébita. Ele fez uma pausa. E, pelo visto, a senhora sua mãe também é vítima dos mesmos crimes. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Bernardo ficou branco. Pai, mas... Vic, você disse que seu pai tinha morrido quando você tinha 20 anos. Infarto. Ele mentiu. Victoria explodiu de repente, recuperando a voz. Ele é um golpista. Tá se passando por meu pai para extorquir dinheiro. Eu não sei quem é esse homem. Não? Dr. Osvaldo ergueu a voz. Várias pessoas no hall pararam para olhar. Não sabe quem sou? Então explica isso aqui. Ele tirou mais papéis do envelope. Fotos. Passou para Bernardo. Eram fotos antigas. Uma família na praia. Um homem mais jovem, mais reconhecível como Dr. Osvaldo, uma mulher morena e uma menina loira de uns 8 anos. Essa foto foi tirada em Caraguatatuba, 1998. Você tinha 8 anos, Victoria. Lembra? Você caiu da bike e chorou a tarde inteira. Victoria recuou até bater nas costas na parede. Suas mãos estavam tremendo. Isso não prova nada. Ah, não? Ele mostrou outra foto. Sua certidão de nascimento. Registro civil. Victoria Sampaio Cardoso, nascida em 3 de maio de 1991. Filha de Osvaldo Cardoso e Marina Sampaio Cardoso, falecida. Bernardo olhava os papéis, passando de um para outro, a realidade começando a perfurar a bolha de mentiras que Victoria tinha construído ao redor dele. Vic,
Sua voz saiu fina. Vicky, é verdade? Esse homem é seu pai? Ela não respondeu. Apenas olhava para Dr. Osvaldo com um ódio tão puro, tão intenso, que eu senti um calafrio. E foi nesse momento que eu entendi. Nós não estávamos apenas lutando contra uma golpista. Estávamos lutando contra alguém que tinha aperfeiçoado a arte de destruir famílias e que não ia desistir sem luta. A máscara tinha caído, mas o confronto estava apenas começando. Continue comigo para ver como tudo se desenrolou naquela sala de audiência. Victoria tentou fugir. Ali mesmo, no hall do fórum, com dezenas de pessoas olhando. Ela deu meia volta e começou a correr em direção à saída, tropeçando nos próprios saltos altos. Dr. Osvaldo não se moveu. Apenas ergueu a mão e fez um gesto discreto. 2 homens de terno cinza que estavam parados perto da entrada e que eu nem tinha notado, se moveram rapidamente. Bloquearam a saída. Um deles mostrou um distintivo. Polícia Civil. A senhora precisa ficar, por favor. Temos algumas perguntas. Victoria parou no meio do caminho. Girou nos calcanhares, olhando ao redor como um animal encurralado. Seu peito subia e descia rapidamente. O verniz de mulher controlada tinha rachado completamente. Isso é armação, ela gritou, apontando para Dr. Osvaldo. Vocês estão todos juntos? É conspiração! Bernardo, faz alguma coisa! Mas Bernardo não se mexeu. Ele estava parado no mesmo lugar, segurando aquelas fotos, olhando para elas como se estivesse vendo sua vida inteira desmoronar quadro por quadro. Um segurança do fórum se aproximou. Vamos resolver isso com calma. A audiência da senhora é que horas? 10 horas, respondi, encontrando minha voz. Sala 4. Então vamos lá. Todos os envolvidos, por favor. Subimos em silêncio. Eu, Dr. Osvaldo, Bernardo cambaleando atrás de nós, Victoria entre os 2 policiais e minha advogada da defensoria que tinha acabado de chegar correndo, completamente perdida sobre o que estava acontecendo. A sala de audiências era pequena, abafada. Mesa de madeira escura no centro, bandeira do Brasil pendurada torta na parede, ar-condicionado velho fazendo barulho. A juíza já estava lá, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Doutora Sônia Marques, dizia a plaquinha na mesa dela. Ela olhou para o grupo confuso entrando na sala e franziu a testa. Quantos processos estão sendo julgados aqui hoje? 2, Excelência, respondeu o Dr. Osvaldo. Mas estão profundamente conectados. Com sua permissão, gostaria de explicar. A juíza suspirou, ajeitou os óculos e fez um gesto de prossiga. O que aconteceu nos próximos 40 minutos foi uma aula de como desmontar uma mentira construída ao longo de anos. Dr. Osvaldo apresentou tudo. E eu digo tudo. Ele tinha registros bancários mostrando como Victoria tinha esvaziado a conta dele antes de interná-lo. 320 mil reais transferidos para contas fantasmas. Tinha o contrato falso do asilo, assinado com um nome que não era o dele. Tinha gravações de funcionários do asilo confirmando que ela pagava em dinheiro vivo para manter ele dopado e isolado. Minha filha me visitou uma única vez nesses 8 anos, ele disse, a voz tremendo mais firme. Foi 3 dias depois de me internar. Ela entrou no quarto, olhou para mim e sabe o que disse? Você sempre foi um estorvo. Agora pelo menos é um estorvo que rende. E saiu. Bernardo estava sentado na cadeira ao meu lado, branco como papel. Suas mãos tremiam. Dr. Osvaldo continuou. Mostrou os 3 casamentos anteriores de Victoria. Todos com homens mais velhos, todos terminando com os maridos misteriosamente renunciando aos bens em acordos de divórcio leoninos. Arnaldo Pereira, empresário, 62 anos. Casou com ela em 2015. 2 anos depois, assinou divórcio cedendo apartamento de 250 mil reais. Hoje, ele vive numa kitnet alugada, sem entender como assinou aqueles papéis.
Ricardo Fonseca, médico aposentado, 58 anos. Casou em 2017. 18 meses depois, transferiu para ela participação numa clínica avaliada em R$ 400 mil. Ele alega que foi coagido, que havia ameaças. Maurício Sampaio, advogado, 64 anos. Casou em 2019. Um ano depois, estava morto. Suicídio, segundo o laudo. Mas a família contesta até hoje. Victória herdou tudo. A cada nome, Victória encolhia mais na cadeira. Suas unhas francesas perfeitas arranhavam a madeira da mesa. A juíza olhava os documentos com uma expressão cada vez mais sombria. E o que isso tem a ver com o processo de separação familiar movido pelo Sr. Bernardo? Ela perguntou. Foi quando minha advogada, graças a Deus, encontrou sua voz. Excelência, a estratégia é a mesma: isolar a vítima da família, no caso, o filho da senhora Eleonora. A requerida entrou com processo de interdição contra minha cliente, alegando demência senil, apresentou laudos psicológicos falsos. Já estamos investigando os profissionais envolvidos. Simultaneamente, tentou forçar a venda do imóvel da senhora Eleonora através de falsificação de documentos. O objetivo é claro: remover qualquer apoio familiar que o Sr. Bernardo tenha, facilitar o controle financeiro e emocional dele. Bernardo se levantou da cadeira bruscamente. Eu não sabia, eu juro que não sabia de nada disso. Victória me disse. Ela me mostrou mensagens, laudos, me convenceu de que minha mãe estava doente. Mensagens fabricadas, Dr. Osvaldo interrompeu. É outro padrão dela. Ela é exímia em manipular conversas digitais, criar capturas de tela falsas. Fez o mesmo comigo anos atrás, convenceu alguns parentes distantes de que eu estava senil. A juíza se virou para Victória. A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Victória ergueu o rosto. E o que eu vi ali me fez gelar. Não havia mais pânico. Não havia mais medo. Apenas um vazio frio, calculista. Tudo isso são invenções de um velho ressentido e de uma sogra que nunca me aceitou, ela disse com uma calma artificial. Sim, meu pai está vivo. Nos afastamos por diferenças pessoais. Ele nunca aceitou meus relacionamentos. Quanto aos casamentos anteriores, foram todos consensuais, com divórcios legais. E sobre a senhora Eleonora. Ela olhou para mim com desprezo. Ela realmente apresenta sinais de confusão mental. Qualquer pessoa próxima pode confirmar. Qualquer pessoa que você manipulou, eu respondi, levantando também. Minha voz saiu mais forte do que eu imaginava ser capaz. Você espalhou boatos sobre mim, me isolou das minhas amigas, me transformou na louca da história. Mas eu nunca assinei aqueles documentos, nunca autorizei venda da minha casa. E você sabe disso. A juíza bateu o martelo na mesa. Silêncio. Todos sentados. Foi quando um dos policiais se adiantou, entregando um tablet para a juíza. Excelência, acabamos de receber isso do delegado responsável pela investigação do Asilo São Vicente de Paula. A juíza assistiu a algo na tela. Seu rosto foi ficando cada vez mais duro. Depois de 2 minutos, ela pausou o vídeo e olhou diretamente para Victória. É uma gravação de câmera de segurança do asilo, datada de agosto de 2016. Mostra a senhora entrando com uma mala cheia de dinheiro, entregando para o administrador, já preso por sinal, e depois saindo do quarto do seu pai. Na gravação, é possível ver claramente o Sr. Osvaldo tentando sair da cama, sendo contido por 2 funcionários enquanto a senhora apenas observa. A juíza tirou os óculos. Tem algo que queira acrescentar? O silêncio foi absoluto. E foi nesse silêncio que Vitória finalmente entendeu. Tinha acabado. As mentiras tinham desmoronado. O castelo de cartas tinha caído, e não havia mais como reconstruir. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impactante. A justiça estava prestes a agir. Continue comigo. Victória não respondeu à pergunta da juíza.
Ela apenas olhava para o tablet, para aquela imagem congelada na tela que a mostrava num corredor de asilo, segurando uma mala, com aquela expressão fria que eu tinha visto tantas vezes, mas que nunca tinha entendido completamente até agora. A juíza fechou o tablet e olhou para os policiais. Levem a senhora sob custódia. Prisão preventiva por estelionato, falsificação de documentos, abandono de incapaz e formação de quadrilha. O Ministério Público será notificado imediatamente para apresentar denúncia formal. Foi como se alguém tivesse apertado o play em câmera lenta. Um dos policiais se aproximou de Victoria com as algemas. Ela olhou para o metal brilhante como se não entendesse o que estava acontecendo. Ou talvez porque nunca tinha imaginado que esse dia chegaria. Não, ela disse, recuando na cadeira. Não, vocês não podem, eu tenho direitos. E vai exercê-los na delegacia, o policial respondeu com voz firme. Por favor, levante e coloque as mãos para trás. Victoria se virou para Bernardo com um desespero que, pela primeira vez, parecia genuíno. Bernardo, amor, faz alguma coisa, liga para o advogado, não deixa eles me levarem. Eu sou sua esposa, eu sou sua esposa. Meu filho estava sentado, imóvel, olhando para as próprias mãos. As fotos que Dr. Osvaldo tinha mostrado ainda estavam espalhadas na mesa à frente dele, evidências de uma vida inteira de mentiras. Bernardo! Victoria gritou mais alto. Olha para mim! Ele ergueu o rosto lentamente, e quando falou, sua voz saiu vazia, oca. Você me fez assinar um documento chamando minha mãe de louca. Cada palavra parecia doer nele. Me fez processar ela. Me fez acreditar que ela estava doente. E eu acreditei em você. Deus do céu, eu acreditei em você. Porque você me ama, Victoria berrou. As lágrimas começaram a cair, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por ter sido pega. Porque somos uma família. Tudo que eu fiz foi por nós. Por nós? Bernardo deu uma risada amarga. Você tentou roubar a casa da minha mãe. Você dopou seu próprio pai num asilo. Você se casou 3 vezes antes de mim. 3 vezes. E deixou todos os homens na miséria. Que parte disso foi por nós? Victoria não tinha resposta. Apenas continuava olhando para ele com aquela expressão de quem perdeu o controle da narrativa. O policial não esperou mais. Pegou o braço dela com firmeza e colocou as algemas. O clique do metal fechando ecoou na sala pequena como um portão batendo. Victoria Sampaio Cardoso, a senhora está presa. Tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra si. Tem direito a um advogado. Eles começaram a levá-la para fora. Ela resistia, arrastando os pés no chão frio da sala. Vocês vão se arrepender, ela gritou, virando-se para olhar para Dr. Osvaldo e para mim. Eu vou sair e vocês vão pagar por isso, todos vocês. A porta se fechou atrás dela e, de repente, a sala ficou em silêncio. A juíza respirou fundo, tirou os óculos e massageou a ponte do nariz. 40 anos presidindo audiências, ela murmurou, mais para si mesma que para nós. E ainda me surpreendo com a capacidade humana para a crueldade. Ela olhou para mim. Dona Eleonora, todos os processos movidos contra a senhora, interdição, separação familiar, estão imediatamente suspensos e serão arquivados. A senhora terá direito à indenização por danos morais. Minha assessoria entrará em contato. Depois virou-se para Dr. Osvaldo. Senhor Osvaldo, seu processo contra sua filha será combinado com o criminal. O Ministério Público já está informado. A senhora perderá o pátrio poder sobre qualquer decisão sua, obviamente, e os bens apropriados serão restituídos após avaliação. Dr. Osvaldo assentiu, mas não sorriu. Não havia alegria naquilo. Apenas um cansaço profundo de quem lutou tempo demais. E então a juíza olhou para Bernardo, que ainda estava sentado, cabeça baixa, ombros curvados. Senhor Bernardo, o senhor foi vítima de manipulação psicológica sistemática. Isso não apaga o que assinou,
os processos que moveu contra sua mãe, mas o tribunal reconhece que foi coagido emocionalmente. Sugiro fortemente que busque acompanhamento psicológico. Bernardo não respondeu. Apenas continuou olhando para o nada. A audiência foi encerrada. As pessoas começaram a sair. Minha advogada apertou minha mão, sussurrou algo sobre finalmente justiça e foi embora com uma pilha de documentos. Dr. Osvaldo se aproximou de mim. Seus olhos estavam marejados. Obrigado, ele disse simplesmente. Se a senhora não tivesse pagado minha passagem hoje... Se o senhor não tivesse me acompanhado até aqui, respondi, eu teria enfrentado isso sozinha e provavelmente teria perdido. Nos abraçamos, dois estranhos que o destino uniu numa manhã chuvosa, agora ligados para sempre por essa batalha. Quando nos separamos, Bernardo ainda estava sentado na mesma cadeira, imóvel. Doutor. Osvaldo olhou para ele, depois para mim, e sussurrou. Vou esperar lá fora. Vocês precisam conversar. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei ali, em pé, olhando para meu filho. Meu único filho. O menino que eu carreguei, que amamentei, que ensinei a andar. O homem que tinha assinado papéis me chamando de incapaz. Bernardo. Ele não levantou o rosto. Bernardo, olha para mim. Lentamente, ele ergueu os olhos. Estavam vermelhos, inchados. Ele tinha chorado, ou estava segurando o choro com todas as forças. Eu não sei o que dizer, ele sussurrou. Não sei como. Como eu fui tão cego, como eu deixei ela. Ela era boa no que fazia, eu interrompi. Minha voz estava mais calma do que eu esperava. Ela estudou você. Achou suas vulnerabilidades, sua solidão depois de perder a Juliana, seu desejo de recomeçar, e usou tudo isso. Mas eu assinei aqueles papéis, mãe. Eu te chamei de louca. Eu te abandonei quando você mais precisava. Sentei na cadeira ao lado dele. Peguei sua mão, aquela mão que eu segurei quando ele tinha 5 anos e estava com medo do escuro. Você errou, eu disse. Errou feio. Me machucou de um jeito que vai levar tempo para cicatrizar. Ele soluçou. Mas você é meu filho. E eu não vou fazer com você o que Victoria fez com o pai dela. Eu não vou te abandonar. Bernardo desabou. Colocou a cabeça no meu ombro e chorou como não chorava desde criança. Chorou por tudo que perdeu, por tudo que quase destruiu, pela mulher que ele achava que conhecia, mas que nunca existiu de verdade. E eu apenas segurei ele, porque mesmo depois de tudo, mesmo com todas as cicatrizes, ele ainda era meu filho. E família de verdade não abandona. Família de verdade luta. Família de verdade perdoa. Mas perdoa nos próprios termos. Mas a história não termina aqui. 3 meses depois, tudo tinha mudado. Continue para saber como reconstruímos nossas vidas depois da tempestade. 3 meses depois daquela audiência, minha vida tinha mudado completamente. Mas não do jeito que você imagina. Não foi um final de conto de fadas onde tudo voltou a ser como antes. Porque algumas coisas, quando quebram, não voltam ao formato original. Elas se reconstroem em algo novo, às vezes mais forte, às vezes mais torto, mas sempre diferente. Victoria foi condenada a 6 anos de prisão em regime fechado. Estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, abandono de incapaz e associação criminosa. O cunhado dela, Ricardo Silveira Cardoso, também foi preso. A tal despachante do cartório Borges, que reconheceu minha assinatura falsa, perdeu o registro e respondeu criminalmente. A casa voltou para o meu nome, completamente limpa, sem bloqueios, sem pendências. Aquela sensação de sentar na sala e saber que ninguém podia me tirar dali, não tem preço. Conseguimos recuperar R$47 mil que Vitória tinha desviado da minha conta ao longo dos meses. Pequenas transferências que eu nem tinha notado, feitas através de uma procuração falsa que ela tinha usado. O dinheiro voltou. Não era tudo,
mas era dignidade de volta. Dr. Osvaldo se tornou um amigo verdadeiro. Ele me ajudou a processar todos os envolvidos no esquema. Revisamos juntos cada documento, cada evidência. Ele tinha uma mente afiada mesmo aos 75 anos. Aquele tipo de inteligência que a idade não apaga. Tomávamos café juntos toda terça-feira de manhã, na padaria do seu Moacir. Ele pedia pão na chapa com manteiga. Eu, café com leite e um pedaço de bolo de cenoura. Falávamos sobre tudo e sobre nada. Sobre os netos que ele nunca conheceu por causa de Victoria, sobre as memórias boas que ainda existiam antes dela envenenar tudo. Sabe o que eu aprendi, Eleonora? Ele me disse numa dessas manhãs, mexendo o açúcar no café. Perdoar não significa esquecer, e não significa aceitar. Significa apenas soltar o veneno antes que ele te mate por dentro. Eu pensava muito nisso, especialmente quando Bernardo apareceu na minha porta, 2 semanas depois da prisão de Victoria. Era um sábado de tarde. Ele estava com uma mala na mão, olheiras profundas, barba crescida. Mãe, eu queria saber se posso ficar aqui por um tempo. Só até eu me organizar. Vendi o apartamento que eu dividia com ela. Não consigo ficar lá. Olhei para meu filho, para aquele homem de 43 anos que parecia ter envelhecido 10 em 3 meses. Parte de mim queria abraçá-lo, colocá-lo no quarto dele, fazer comida, cuidar. Era o instinto de mãe, aquele que nunca morre, mesmo depois de tudo. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido o preço da ingenuidade, sabia que precisava estabelecer limites. Não, eu disse. Ele piscou surpreso. Não? Não, Bernardo. Você não vai morar aqui. Vi a dor passando pelo rosto dele, mas continuei. Você me abandonou quando eu mais precisei. Assinou papéis me chamando de incapaz. Me processou. Me isolou. E você fez tudo isso por escolha. Respirei fundo. Victoria manipulou você, sim. Mas você tinha uma mãe do outro lado dizendo a verdade. E você escolheu não acreditar em mim. Eu sei, mãe. Eu sei e me arrependo todo dia. Por isso que... Me deixa terminar. Minha voz estava firme. Eu te perdoo, filho. Porque você é meu sangue e porque eu entendo que estava cego. Mas perdoar não significa voltar atrás. Não significa fingir que nada aconteceu e te receber de braços abertos como se você tivesse só esquecido o meu aniversário. Ele estava com os olhos marejados. Você vai aprender a viver sozinho, como você quis me deixar vivendo. Vai alugar um apartamento, vai fazer suas compras, vai passar suas noites em claro pensando em como chegou até aqui. E aí, quando entender de verdade o que fez, a gente reconstrói nossa relação. Do jeito que eu decidir, no tempo que eu precisar. Mas, mãe, não tem mais, Bernardo. Eu estabeleci minhas condições, visitas quinzenais, aqui em casa, com horário marcado. Você vai fazer terapia, não é sugestão, é exigência. E você vai reconhecer publicamente para toda a família, para as pessoas que Victoria manipulou, o que aconteceu. Vai limpar meu nome. Ele ficou ali, na porta, segurando aquela mala, processando minhas palavras. A senhora me odeia? Não, filho. Muito pelo contrário. Eu te amo tanto que não vou te deixar usar meu perdão como muleta para não crescer. Você precisa aprender que ações têm consequências, que você machucou alguém que te amou a vida inteira e que reconstruir confiança leva tempo. Ele assentiu devagar. Enxugou as lágrimas com as costas da mão. Tá certo, mãe. Do jeito da senhora. Eu vou merecer seu perdão de verdade. Já merece, filho. Só não merece as coisas serem fáceis. Ele foi embora, e eu fechei a porta, apoiando a testa na madeira fria, sentindo o peso e o alívio ao mesmo tempo. Porque aquilo era amor de verdade. Não o amor frouxo que aceita tudo, mas o amor que exige crescimento, que impõe limites, que diz, eu te amo, mas não à custa da minha dignidade. Hoje, 5 meses depois daquele dia no fórum, minha casa está em paz. As xícaras de porcelana azul cobalto continuam na cristaleira,
seguras, minhas, intocadas. O quintal voltou a ter flores. Voltei para o grupo da igreja. As amigas voltaram. Bernardo vem me visitar a cada 15 dias, sempre pontual, sempre respeitoso. Ele faz terapia toda semana. Está aprendendo a reconstruir a própria vida e, de quebra, a reconstruir a relação comigo. É um processo lento. Há dias que ainda dói. Há momentos que olho para ele e lembro da traição. Mas há também momentos que vejo o homem que ele está se tornando, mais consciente, mais humilde, mais humano. E Dr. Osvaldo continua tomando café comigo toda terça. Às vezes Bernardo vem junto. É estranho. O homem que foi traído pela filha e o homem que traiu a mãe, sentados na mesma mesa, aprendendo juntos sobre reconstrução. Porque essa história não é sobre vingança. É sobre dignidade. Não é sobre ódio. É sobre amor próprio. E não é sobre desistir das pessoas. É sobre ensinar que amor verdadeiro vem com responsabilidade. Se eu não tivesse ajudado aquele senhor no ônibus naquela manhã chuvosa, talvez minha história tivesse sido diferente. Talvez eu tivesse perdido tudo. Mas ajudei. E o destino me devolveu a ajuda de um jeito que eu nunca imaginaria. Às vezes, um gesto simples de bondade pode mudar não apenas a vida de quem recebe, mas principalmente a de quem dá. E se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está lutando contra a manipulação familiar, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Sua história importa. Dê seu like se você acredita que dignidade não tem preço e que perdão verdadeiro vem com limites saudáveis. E se inscreva no canal para continuar acompanhando relatos reais de pessoas que, como eu, aprenderam que a maior força não está em nunca cair, mas em decidir se levantar do seu jeito, no seu tempo e com a cabeça erguida.